Vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 36. Vai dizer assim a palavra de Deus, ó. Porque necessitais de quê, pessoal? De paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? A promessa. Diga graças a Deus. Então você vê que a mensagem, ela é bem nítida para a gente aqui, pessoal. O que está dizendo essa primeira mensagem que eu estou trazendo para você? Nós precisamos ter paciência. A gente precisa ter paciência na vida. Paciência para quê, pastor? Aquilo que você está orando, aquilo que você está pedindo para Deus, tenha paciência. Porque daqui a pouco você vai alcançar essa promessa. Você vai alcançar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas vira para o seu irmão do lado e fala assim, ó, tenha paciência. Amém, pessoal? Tenha paciência. Mas o quê? Faça a vontade de Deus. E aí depois você alcança a promessa. Versículo 37 vai dizer assim, ó. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, o quê? Virá, e não tardará. Diga graças a Deus. Caramba, pastor, não tardará. Você já viu as pessoas falando por aí, falando assim, Deus ele tarda, mas não falha. Já viu? Não, tem nada disso, irmão. Ele não tarda coisa nenhuma. Amém, pessoal? Ele faz no tempo certo. É o nosso relógio que de vez em quando ele é mais adiantado. Amém, pessoal? Mas Deus sempre vai fazer no tempo certo. Vai dizer mais aqui, ó, 38. Mas o justo viverá do quê? Da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação do quê? Da alma. Diga graças a Deus. Então nós não somos daquele que paramos no meio do caminho. Nós não somos daquele, que paramos na metade do caminho, não. Nós somos daqueles que permanecemos firmes até o final. Nós somos daqueles, que permanecemos firmes com Jesus, pessoal. Diga glória a Deus. Assim que nós somos. O que acontece na vida, as batalhas que nós enfrentamos, a dificuldade que nós enfrentamos, isso não pode ser um motivo para te desanimar. A dificuldade que você está enfrentando na vida não pode ser um motivo para você se abater, para você chegar abatido na casa de Deus, não. Ainda que a gente esteja passando por lutas, por batalhas, a gente tem que estar para cima, pessoal. Amém, Jesus? A gente tem que estar para cima. Passou a luta é grande, meu irmão, é mesmo. Passou a batalha é grande. Misericórdia, fala assim, misericórdia, pastor. É grande mesmo. Mas uma coisa eu vou dizer para você, irmãos. A batalha pode ser grande, mas o meu Deus é muito, muito maior. Amém, Jesus? O meu Deus é muito maior. E eu quero falar com você sobre o apóstolo Paulo. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fez uma lista, pessoal. O apóstolo Paulo fez uma lista de tudo que ele já passou na vida dele. Todo o sofrimento que ele enfrentou, ele fez uma lista. Antes de eu ir nessa lista com você, eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 14. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Tem uma mensagem aqui para você. E eu não posso deixar de ir nessa mensagem. Eu preciso pregar essa palavra aqui para você também, em nome de Jesus. Atos capítulo 14, versículo 19. Atos 14, verso 19. Glória a Deus. Atos capítulo 14, verso 19. Onde é que fica Atos, pastor? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, tá bom? É o 5º livro aí do Novo Testamento. Podemos falar em nome de Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 14, verso 19. O que vai dizer na palavra de Deus aí? Atos 14, versículo 19. Diz assim, ó. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido quem, pessoal? A multidão, o que aconteceu? Apedrejaram a quem? Caramba, irmão, fala assim, misericórdia. Então, você já sabe que o Paulo ele foi o quê? Apedrejado.
Olha a aflição que Paulo estava sofrendo aqui. E vai continuar mais, pessoal, não foi só isso não. Vai continuar dizendo aqui, apedrejaram a Paulo e fizeram o que com ele? E arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava o quê? Caramba, que coisa séria, hein? Cuidando que estava morto. Então eu comecei a imaginar essa mensagem, olha para mim aqui, Eu comecei a imaginar essa mensagem, olha para o seu pastor aqui, pessoal, olha aqui para mim. Daqui a pouco você lê. Eu fiquei imaginando essa mensagem, eu fiquei pensando, o apóstolo Paulo sofrendo naquele momento. Irmãos, o apóstolo Paulo ele foi um grande homem de Deus, sim ou não? Um grande homem de Deus. Ele começa a sofrer, ele começa a ser apedrejado, aquela multidão foi convencida a ir contra Paulo, a ir contra a palavra de Deus, entenda bem. Se a multidão estava contra Paulo, também estava contra a palavra de Deus. E ele começa a ser apedrejado. Ele começa a sofrer naquele momento. E não só isso, ele começa a ser arrastado para fora da cidade. Ele começa a sofrer perseguições naquele momento. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite? O apóstolo Paulo, além de ser apedrejado, além do apóstolo Paulo estar sendo arrastado naquele dia, meu irmão, as pessoas olhavam para Paulo e achavam que ele estava o quê? Morto. O negócio foi tão sério, aquela perseguição foi tão séria, que a palavra diz que o apóstolo Paulo é como se ele estivesse morto. Parecia que ele estava morto. Eu imagino, não está na Bíblia, mas isso aqui já é uma tradução, pastor Biratan King James, tá? Mas eu fico imaginando, o apóstolo Paulo desmaiando. De tanto, tanta pedra que ele recebeu, imagina ele sendo arrastado naquele momento, meu irmão, uma aflição naquele homem, e as pessoas achavam que ele estava morto. Eu digo para você, ele estava passando uma situação difícil aqui, sim ou não? Caramba, irmãos. O homem foi apedrejado. O homem foi arrastado para fora da cidade. O homem estava com uma aparência de uma pessoa morta. Você sabe qual foi o comportamento de Paulo? Olha o versículo 20. Olha o comportamento do apóstolo Paulo. Olha o que ele vai fazer. Mas rodeando os discípulos, o que ele fez? Levantou-se e entrou na cidade. E no dia o que, pessoal? E no dia seguinte, saiu com Barnabé para onde? Para Derbe. E tendo feito o que, pessoal? Anunciado o quê? Fala assim, pregando a palavra de Deus. Então entenda uma coisa, olha para mim aqui, o apóstolo Paulo foi apedrejado. O apóstolo Paulo, ele foi arrastado. As pessoas estavam vendo ele como uma pessoa morta. Parecia que ele estava morto. E qual foi o comportamento de Paulo? Todo mundo saiu, Paulo se levanta, ele começa a cuidar dos seus machucados, e no dia seguinte, ele se levanta e ele vai pregar a palavra de Deus. Olha o comportamento desse homem, pessoal. Para todos os efeitos, o que nós temos que compreender aqui nessa noite? Muitas pessoas por aí estão passando aflições, estão passando problemas, entenda bem, pode até ser alguns de vocês, que estão passando um problema, uma aflição na sua vida, e talvez não está tendo o mesmo comportamento que o apóstolo Paulo teve aqui. Ele recebeu pancadas, meu irmão. Ele recebeu agressões. E o que aquele homem fez? Ele não começou a chorar pelos cantos. Ele não começou a se lamentar. Ele não teve vontade de largar a igreja. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo se levanta. Ele começa, a falar para Barnabé. É Barnabé, né? Ele começa a falar aqui, Barnabé, isso mesmo. Ele começa a falar, Barnabé, vambora. Para onde? Vambora, vamos pregar a palavra. E ele vai para outra cidade e começa a pregar a palavra de Deus. Ele começa a anunciar o evangelho. E vai dizer mais aqui, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade. E feito muitos o quê, pessoal? Meu irmão, ele fez muitos discípulos. Voltaram para Listra e Icônio, e Antioquia. Confirmando o que mais? O ânimo de quem? Dos discípulos. Exortando-os a permanecer onde? Na fé. Diga glória a Deus. Então entenda uma coisa comigo.
O apóstolo Paulo foi apedrejado, o apóstolo Paulo ele sofreu perseguições, ele foi arrastado, ele estava sofrendo, ainda que ele estivesse todo machucado. E eu comecei a imaginar uma coisa. Eu comecei a pensar, meu irmão, parece que eu queria chorar naquela hora quando eu comecei a ler essa mensagem. E eu comecei a pensar, sabe o quê? O apóstolo Paulo todo machucado, com o olho roxo, talvez tenha perdido até o dente, porque é uma pedrada, né, irmãos? E eu fico imaginando aquele homem se levantando, colocando um pano na cabeça, colocando, talvez alguma coisa no rosto, com o olho roxo, talvez o nariz quebrado, a orelha estourada, e aquele homem levantando e falando, vambora, Barnabé. No outro dia ele faz isso, tá, pessoal? Não tem como cicatrizar em um dia só, a não ser que tenha sido o poder de Deus. Ah, pastor, mas pode fazer? Pode. Mas entenda uma coisa, aquele homem mesmo machucado, ele se levanta, ele deve ter colocado um pano, um lenço aqui, mesmo machucado, ele fala, Barnabé, vambora, vamos pregar a palavra, vamos pregar o evangelho. E eles começam a ir para a cidade e encontram os discípulos, ele começa a fazer discípulos naquele lugar. E o que mais, pastor? Não só isso, mas a palavra diz para mim e para você aqui nessa noite, que ele começa a exortar, a dar ânimo para os discípulos. Diga graças a Deus. E o que mais, pastor? Ele fala assim, nós temos que permanecer na fé. Nós precisamos permanecer na fé. Nós precisamos continuar na fé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha aqui para o seu pastor aqui, Talvez você esteja passando um problema na sua vida. Desculpa o que o pastor vai falar, irmãos. Mas talvez o seu problema nem é tão grande assim como você está achando. Porque você tem um Deus muito maior. Vamos pensar numa coisa? O que o apóstolo Paulo estava passando aqui, meu irmão, comparando com o que você está passando, comparando com o que eu estou passando, a gente não está passando nada. A gente não está passando nada, irmãos. A gente tem a mania de vez em quando falar, estou sofrendo perseguição. A gente tem a mania de vez em quando falar, meu Deus, como está difícil, quanto mais eu oro, parece que piora. Caramba, porque você ainda não tinha lido essa mensagem de Paulo ainda. O homem estava sendo apedrejado, irmão. O homem estava sofrendo. Você ainda acha que o seu problema está grande demais assim? Para pensar. O problema grande era do apóstolo Paulo, que estava realmente sofrendo perseguições. Você sabe o que essa mensagem me fez falar com a minha esposa? Eu virei para ela e falei assim, meu amor, a gente não está preparado ainda. E ela falou, como assim? Eu lendo a mensagem, eu virei para ela e falei, como assim? Eu falei, a gente não está preparado. Ela, mas como isso? O apóstolo Paulo, esse estava preparado. A gente não passou por nada ainda. Amém, Jesus? A gente ainda não passou por nada, irmãos. Se você acha que a sua vida está difícil com o que você está passando, olha para a vida desse homem, olha o que ele estava enfrentando. Olha a situação difícil que o apóstolo Paulo estava enfrentando. Vamos ler o versículo 22 de novo? Vai dizer lá, olha o que ele fez, olha o comportamento de Paulo, mesmo machucado. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois que por muitas o que, pessoal? Tribulações, nos importa fazer o quê? Entrar no reino de Deus. Diga graças a Deus. Irmãos, Jesus está voltando. E de vez em quando parece que algumas pessoas ainda continuam levando na brincadeira. Parece que a gente ainda não despertou para isso. A gente parece que ainda não entendeu que Jesus está voltando. A gente ainda não entendeu isso. Tem muitas pessoas que ainda levam na brincadeira e isso não é brincadeira. Se você pegar algumas pessoas aí fora, muitos vão falar para você, quando você falar, Jesus está voltando. Alguns vão falar para você assim, Jesus está voltando desde a época da Bíblia. Até hoje não voltou. Mas pode ser daqui a pouco. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a um ano. Como quem pode ver seus filhos, seus netos, não sei. Quem sabe é Deus. Amém, pessoal?
Mas tem muita gente que não está entendendo isso ainda. Jesus está o quê? Voltando. Fala isso para o segundo lado. Jesus está voltando. Amém, pessoal? Ele está voltando. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém? Quem está entendendo a mensagem? Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11. De uma coisa eu digo para você, meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo não jogou a toalha. O apóstolo Paulo, ele não jogou a toalha. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite? O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado. O apóstolo Paulo, ele foi arrastado. O apóstolo Paulo sofreu perseguições. Ele sofreu coisas na vida dele. Mas ainda assim, ele meio machucado, ele se levanta. Ele está firme na fé. E ele começa a falar para Barnabé: vamos embora. Vamos pregar a palavra de Deus. E ele começa a fazer discípulos. E naquela hora a gente consegue observar o apóstolo Paulo falando. Ele declarando: vocês não podem ficar dessa maneira não, tenha fé, vocês têm que permanecer na fé, tenha ânimo, rapaz, vambora. Ele começa a fazer exortações. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite? A frase que o apóstolo Paulo fala: nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por problemas, mas entenda uma coisa, o que nos importa é entrar no reino de Deus. É isso que nos importa. Amém, pessoal? Entrar no reino de Deus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, fala misericórdia, pastor. Todos acharam? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Vai dizer assim a palavra: são ministros de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta aqui para mim e para você. Vocês são ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais. E agora começa a lista do apóstolo Paulo. Ele vai falar aqui: em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas o que, pessoal? Muitas vezes teve perigo de morte. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui o que, pessoal? Açoitado com varas. Uma vez eu fui o que? Olha aí, ó, apedrejado. Acabamos de falar da passagem de Paulo. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes sofri o que? Naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e o que, pessoal? E sede. Você reclamando de comer uva aí, tá amarrado. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e o que, pessoal? E nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as o que, pessoal? De todas as igrejas. Misericórdia. Olha a lista que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Ele começa a fazer uma lista de tudo que ele já passou na vida. Sabe o que eu entendo com essa mensagem, irmãos? É como se Deus estivesse falando com a gente aqui hoje. Como assim? Como isso, pastor? É isso mesmo. Mas eu quero que você entenda uma coisa nessa noite. É como se Deus estivesse transmitindo uma mensagem hoje. Falando para você: você está achando que você está passando uma batalha da vida? Você está achando que você está passando uma tribulação, como você está falando? Como você só vive chorando agora: ai meu Deus, a minha vida está difícil. Olha a lista que esse homem fez para você aqui hoje. Olha a lista que esse homem fez. Será que o problema que você está passando, será que realmente é esse grande problema que você está pensando? Eu conheço um baixinho na Bíblia que se chama Davi.
que um gigante, né, que parecia impossível para Saul e para os guerreiros daquela época, para Davi um gigante virou menor do que ele. Então quero que você entenda uma coisa. O problema que você está passando que parece gigante, se você estiver com Jesus, você consegue derrubar esse gigante. Você consegue derrubar esse problema sobre a sua vida. Irmão, o apóstolo Paulo passou muita coisa. Ele passou muitas aflições na vida dele. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: eu não jogue a toalha. Não desista não, meu irmão. Você não pode desistir, você tem que ir até o final. Você tem que batalhar até o final. Você tem que permanecer firme com Deus até o final. Você tem que continuar firme com o Senhor até o final. Meu irmão, eu fico imaginando o apóstolo Paulo naquele dia, né? Sofrendo, apanhando, ele sendo apedrejado, e eu fico pensando, né? Ele juntamente com o próprio Barnabé, eu fico pensando naquele dia, ele sofrendo aquelas aflições, meu irmão, que coisa. Vem cá, Lucas, vem cá, Severino, rapidinho. Eu fico pensando, né? O apóstolo Paulo sendo apedrejado, eu fico pensando em sofrendo, pode subir aqui, eu fico pensando em sofrendo, né? Ele tendo aquelas aflições na vida dele, aquele sofrimento. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo, quando estava sofrendo, eu fico pensando, de um lado, um discípulo, do outro, o Barnabé, e eu fico imaginando o apóstolo Paulo, todo machucado, mas ele firme na fé. Vambora, Barnabé. Vambora, discípulo. Segura aí, o pastor também. Vambora, Barnabé. Vambora, discípulos, vambora. Nós estamos firmes na fé. E ele gritando para os outros discípulos: vocês aí, ó, não para, não fica firme na fé. E esses dois aqui, o Barnabé e o discípulo, né? Tá pesado aí não, né, irmãos? Glória a Deus. Eles arrastando, né, Paulo. Ele, vambora, fica firme com o Senhor. Tem que ficar firme na presença de Deus, né? E ele lá, firme na fé, meu irmão, vambora. E ainda exortando os discípulos. E ainda fazendo exortações para os discípulos. Eu fico imaginando ele falando para aqueles homens: eu posso estar machucado, eu posso estar aflito, só que o que nos importa é entrar no reino de quem? No reino de Deus. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo machucado, sofrendo, talvez, né, naquela época tinha aqueles pontos, né, devia ser esquisita a forma de dar ponto, mas ainda assim ele estava firme na fé. Ele poderia estar se arrastando com as pancadas que ele levou. Mas o apóstolo Paulo não jogou a toalha, ele não desistiu. Ele permaneceu. Ele continuou firme na fé com o Senhor Jesus. E eu digo para vocês, será que vale a pena desistir? Pode ir lá, pessoal, obrigado. Obrigado pelo sustento de vocês. Será que vale a pena desistir? Será que vale a pena você parar de vir buscar a Deus simplesmente porque você está passando uma aflição na sua vida? Para pensar um pouquinho. Será que você não está sendo um pouquinho, né? Como é que eu posso usar a expressão para não ferir você também? Será que você não está deixando de fazer para Deus o que você deveria fazer? Quantas coisas Deus abençoou a sua vida? Quantas vezes Ele te livrou de situações difíceis que você enfrentou? E agora parece que algumas pessoas estão pensando em desistir. Estão pensando em parar. Tem uma frase que muitas pessoas usam: nadou na praia e morreu o quê? Afogado. Vocês não conhecem esse ditado, não? Só eu ou é diferente? Nem assim ou não é? Nadou e morreu afogado. Morreu na praia? É assim que vocês falam? Ah, não, esse aqui tá certo. Morreu afogado. Amém, pessoal? Entenda uma coisa. Você pode estar passando o que for. Você pode estar enfrentando a situação que for. Mas o que você não pode fazer é jogar toalha. Você já viu uma luta de boxe? Como é que é? Quem já viu uma luta de boxe na televisão? Já viu? Já viu os lutadores que estão lutando lá? Né? O que acontece? Se tiver um lutador que está apanhando muito, o que o treinador faz? Ele joga o quê? Ele joga uma toalha. O que significa? Ele está desistindo da luta. Quando tem alguém apanhando muito, o treinador vai lá e joga a toalha. Desisto. Acabou. Vai matar o meu atleta. Chega. O apóstolo Paulo,
Aquele homem parecia que estava morto, mas ele não jogou a toalha. Ele permaneceu firme com Deus. Ele permaneceu firme com o Senhor. Diga graças a Deus. Agora eu digo uma coisa para você, irmãos. Depois de toda a aflição que você passar, depois de todo o problema que você enfrentar, vai vir a vitória também. Vai vir as bênçãos de Deus. Diga graças a Deus. Mas essa bênção é só para quem não desiste, tá? É só para quem continua até o final. É só para quem permanece até o final. O apóstolo Paulo, ele não jogou a toalha. E qual foi a recompensa dele? Meu irmão, o apóstolo Paulo, eu digo a você que ele foi agraciado. Ele teve a oportunidade, ele teve o privilégio de ter uma visão do reino dos céus. Ele mesmo vai falar, eu não sei se no corpo, eu não sei se fora do corpo, eu não sei se em espírito, eu não sei. Deus que sabe. Mas eu consegui observar, eu tive uma visão do reino dos céus. E o negócio foi tão forte que ele não sabe explicar. Ele fala assim, foi tão sério, o negócio tão forte que aos homens não é lícito falar, eu não sei explicar. Não tem como eu dar explicações de como é o reino dos céus. Vira para o seu irmão do lado e fala assim, é a coisa mais linda. Amém, pessoal. Glória a Deus. Então, entenda uma coisa. Ele passa por aflição, mas ele não joga a toalha e agora ele está recebendo uma bênção de Deus. Ele está sendo privilegiado. Então, toda a luta, depois da luta, vem as promessas de Deus e a bênção de Deus. Toda a luta, meu irmão, tudo que você passar, depois vai vir a vitória. Tudo que você enfrentar, depois vai vir a vitória. Capítulo 12, versículo 7. Ainda em 2 Coríntios. Capítulo 12, verso 7. Depois da visão, olha o que vai acontecer com o apóstolo Paulo. Eu já vou terminar aqui essa mensagem. Versículo 7 vai falar assim, ó. Para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o que, pessoal? Um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Fala assim comigo, ó. O diabo, quando não vem, manda quem? Esse aí dá certo, tá ou não tá? É esse o ditado. O diabo, quando não vem, manda quem? O secretário. Então o diabo está enviando o secretário dele aqui agora, tá? Depois de Paulo ter uma bênção de Deus. Vai dizer aqui, ó. Foi-me dado um espinho na carne a saber, um mensageiro de Satanás. Para fazer o que com ele? Esbofetear, para bater em Paulo. O Paulo começa a sofrer novamente. O Paulo começa a apanhar novamente. O que eu quero que você entenda? Paulo apanhou, Paulo sofreu, foi apedrejado, ele fez uma lista para mim e para você, ele sofreu, meu irmão, mas depois que ele continuou, ele não desistiu, ele recebeu as bênçãos de Deus, ele teve uma visão das coisas celestiais, e depois sofreu de novo. Então olha aqui para mim, aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu falar para você como é que funciona na vida. Luta, vitória, e depois luta de novo. Caramba, passou sério? É assim que funciona. Luta, vitória e depois luta de novo. Na vida é assim. Passou, mas a vitória é certa. A vitória é certa. Mas não significa que você não vai passar pela batalha que você está passando. Não significa que você não vai enfrentar os problemas que você está enfrentando. O Davi, ele precisou lutar com aquele gigante. O apóstolo Paulo precisou vencer as perseguições. Você vai ver que José precisou ser jogado num buraco para depois virar governador. Você vai ver que Moisés precisou ser pressionado pelo povo para poder depois conduzir aquele povo. Você vai ver que Josué precisou enfrentar até uma derrota com as situações que ele estava enfrentando. Olha a situação que esses homens passaram na Bíblia. Isso não quer dizer que você não vai enfrentar lutas. Você vai enfrentar batalhas. Mas uma coisa eu digo para você. Depois da batalha, depois da luta, tem a vitória. Passou, mas depois tem a luta de novo. Mas depois tem o que de novo? Tem vitória de novo. Amém, Jesus? Sempre vai ter vitória depois de toda luta. Não jogue a toalha. Não desista. Se você chegou aqui pensando em desistir, pensando em parar,
Cuidado com esse pensamento, porque isso é coisa do maligno. Não desista, continua firme até o final. Amém, Jesus? Continua firme com o seu Deus. Vai dizer aqui, versículo 8 agora. Diz assim no verso 8. Acerca do qual, o que, pessoal? 3 vezes fiz o quê? Orei a quem? Para que se desviasse de quem? De mim. Olha aqui para mim, aqui, ó. Olha para o pastor de novo. Quem foi que orou 3 vezes na Bíblia quando sofreu perseguição? Mas quem? Daniel. Daniel também orou 3 vezes ao Senhor. Só que tem uma coisa, o apóstolo Paulo foi escolhido para aparecer. Ele ora 3 vezes ao Senhor, sofrendo perseguições, sendo apedrejado, sofrendo naufrágio. Tudo que ele sofreu, tudo que ele enfrentou. Agora a gente vê o apóstolo Paulo, meu irmão, sofrendo, sendo perseguido, sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. E o que acontece agora? Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Olha o que Deus vai falar para Paulo agora, versículo 9. E disse-me, a minha graça, o que, pessoal? Irmãos, que isso? Diga assim, misericórdia. Quanto mais Paulo apanhava, quanto mais ele sofria, Deus falava para ele, a minha graça te basta.